Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Vamos meditar sobre a tarefa do discipulado, sobre aquilo que Jesus, tendo nos chamado para segui-lo, como nós vimos semana passada, o que Jesus agora tem para que nós façamos. Em Mateus 9, capítulo 9, versículo 35, diz o seguinte: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Oremos. Senhor, Tua palavra está aberta diante de nós, que possamos ouvir e meditá-la com atenção, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa vir repousar sobre nós e fazer com que essa palavra habite ricamente em nosso coração, que essa palavra possa dar frutos, que essa palavra possa de fato transformar a nossa vida, para que saiamos daqui mais parecidos com o Teu Filho amado, Jesus. Amém. Meus irmãos, navegadores antigos tinham uma frase que Fernando Pessoa pegou ela e transformou num lema de vida. A frase é: navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Essa frase, ela nos faz refletir. Eu penso muito naqueles homens, naqueles navios, explorando o mundo, que talvez eles não conhecessem. E ao explorar o mundo, ao entender aquela causa, entender que navegar era aquilo que eles foram chamados para fazer, aquilo se tornasse mais importante do que a própria vida deles. Navegar é preciso, viver não é preciso. Essa frase nos fala da necessidade, então, de que nós estejamos envolvidos com algo que é mais importante do que a nossa própria vida, com uma causa que está envolvida com essa causa, faz com que a nossa vida, então, valha a pena, de tal maneira que se nós não fizermos isso, se nós não estivermos nessa caminhada, viver não é preciso, porque navegar é preciso, mas viver não é preciso. Nós estamos meditando sobre isso esses últimos dias. Nós estamos pensando sobre esse chamado que o Senhor Jesus nos faz, esse chamado ao discipulado. De certa feita, Jesus conversando com homens que também eram homens do mar, homens que também navegavam, homens que eram pescadores. Jesus os chamou dizendo: siga-me, e os disse: eu os farei pescadores de homens. Jesus estava oferecendo para aqueles homens uma causa, algo mais valioso que a própria vida deles, algo mais valioso do que viver. Ora, se na navegar é preciso, andar com Cristo é algo muito mais preciso. A gente tem meditado sobre isso. Nós falamos então que nós meditamos aqui numa primeira vez que a graça de Jesus é preciosa. Ela é aquele tesouro escondido no campo que faz com que a gente abandone tudo que a gente tem e queira comprar aquele campo. Essa é a graça de Jesus, algo que é imensamente valioso. Mas nós também meditamos semana passada que o próprio Cristo nos chama, e ao fazer isso tem um custo que pode ser a nossa própria vida. Mas para que Ele nos chama? O que Ele espera que a gente faça? Ora, a gente sabe que existe uma tarefa a ser feita. Existe algo para o qual Jesus nos chama, que é andar com Ele. E ao andar com Jesus, nós somos chamados também a trabalhar na obra de Jesus.
há uma tarefa a ser feita. Navegar é preciso, e fazer essa tarefa também é preciso para a nossa vida cristã. O Evangelho de Mateus é um evangelho muito explícito no discipulado de Jesus. É um evangelho que mostra muito claramente qual que é o plano e o propósito do discipulado de Jesus. Nos capítulos de 5 a 7, no Sermão do Monte, Jesus está reunindo seus discípulos e está ensinando os discípulos. Jesus chama os seus discípulos e em um primeiro momento ele ensina os discípulos. Mas nos capítulos 8 e 9, Jesus agora chama os discípulos para, caminhando com ele, verem aquilo que Cristo faz. E a gente vê uma série de curas, a gente vê uma série de Jesus pregando mensagens, Jesus proclamando libertação e salvação para as pessoas. Mas a partir do capítulo 10, esse programa de discipulado de Jesus, ele é mudado. Jesus ensina, depois Jesus demonstra, para que as pessoas que caminham com ele vejam como ele trabalha, e agora, a partir do capítulo 10, Jesus envia os seus discípulos. Jesus envia os seus discípulos para também pregarem. Existe um plano lógico aqui. Nós primeiro ouvimos a palavra de Jesus, depois nós caminhamos com Jesus e vemos como ele faz, como ele transforma vidas. E agora nós somos também enviados para fazer aquilo que Jesus faz. E esse finalzinho do capítulo 9 é justamente essa transição que nós temos entre aquilo que precisa ser feito pelos discípulos e aquilo que Jesus ensinou, pregando e demonstrando. Jesus está aqui nessa caminhada, então, preparando os discípulos para essa nova fase, em que eles serão enviados para fazer uma tarefa. E essa tarefa nos mostra claramente que essa tarefa é seguir os passos de Jesus também na evangelização das pessoas. Essa é a tarefa que Jesus tem para os seus discípulos. E essa tarefa é mostrada para a gente nesse texto a partir de 3 pontos. Primeiro, nós somos chamados a anunciar o reino, assim como Jesus anunciava o reino. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. A gente já disse muito aqui que discipulado significa isso: seguir Jesus. Discipulado não é nada mais nada menos do que ter um relacionamento, ter uma união com Cristo. E nessa união com Cristo, a pergunta que precisa ser feita é: onde Cristo está indo? Onde Jesus está indo? Onde Jesus passa? Onde Jesus vai? E ele está nesse texto a percorrer as aldeias da Galileia. Deus está a percorrer as aldeias daquela pequena região chamada Galileia, uma região que era pobre, uma região que era marginalizada, uma região que era esquecida, completamente esquecida do mundo. A Galileia era cercada ali por gentios e samaritanos, e aí então os judeus mais nobres, os judeus mais fariseus, não gostavam muito da Galileia. Mas Jesus, ele olha para aquela região que é desprezada e ele faz questão de passar ali por todas as cidades. Jesus não vai apenas a uma cidade, mas Jesus vai em todas as cidades, porque ele entende que ele precisa ir por todo o lugar. Então Jesus, ele percorria. O que ele fazia então ao ir nessas cidades? O texto diz que ele ensinava nas sinagogas, que ele pregava às pessoas e que ele curava. O que ele pregava? Ele pregava o evangelho do reino. Ele pregava a boa notícia de que o reino de Deus é chegado. É preciso entender que aquele povo, aquela expectativa de que o Império Romano estava ali dominando eles, naquele peso da opressão, eles tinham uma expectativa de que algo novo acontecesse para os libertar daquela opressão. Eles ansiavam por liberdade, eles ansiavam para que Deus voltasse a governá-los. Essa é a mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus é que existe um rei que governa sobre todas as coisas, e que ele pode governar as nossas vidas. O evangelho do reino só é possível porque Jesus, esse que é o grande rei, agora ele está presente, e é por isso então que ele pode simplesmente vir e pregar o evangelho do reino. Como diz em Marcos 1,15, o reino de Deus está próximo.
O reino de Deus está próximo porque Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus agora percorre as aldeias. Jesus prega esse evangelho do reino, libertando as pessoas. E Ele as liberta por meio da pregação. Ele os liberta porque Ele fala, Ele ensina o evangelho. Ele ensina aquilo que Ele quer para nós. Ele ensina sobre o seu governo, sobre a sua sabedoria. O seu projeto aqui é da inauguração do povo, do reino de Deus. As pessoas, elas querem que o reino de Deus chegue, e o reino de Deus chegou. As próprias curas que são colocadas aqui também fazem alusão a esse reino de Deus. O fato de que Cristo chega e Ele transforma, e Ele reina não somente sobre os homens, mas Ele reina também sobre a própria natureza. Ele pode mudar e curar pessoas, porque Ele é o próprio Deus que reina sobre elas. Ele então pode libertar as pessoas do sofrimento delas. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus chega e é o próprio Cristo, o próprio Rei que chega e anuncia essas boas novas. Ele que anuncia que agora o reino chegou. O reino então é essa realidade onde o governo de Deus, onde a soberania de Deus é reconhecida pelos homens por meio do seu Filho Jesus. E então, quando as pessoas reconhecem essa soberania, quando as pessoas reconhecem esse governo de Jesus sobre a vida delas, o reino de Deus chega. E aí, como diz em Lucas 17, 21, o reino de Deus está entre vós. Porque o reino de Deus chegou, e aqueles que se submetem ao Messias, aqueles que se submetem a Jesus, estão agora dentro desse reino de Deus. É uma realidade que se apresenta quando alguém é alcançado pela graça de Deus, por essa graça preciosa, e essa graça preciosa alcança as pessoas, e agora elas são libertas, a escama cai dos olhos delas, e agora elas são livres em Deus, para poder seguir Jesus Cristo. E a nossa tarefa como discípulos de Jesus é se identificar com Jesus também em suas obras, também em suas palavras. É que a gente então também saia por aí anunciando esse reino de Deus, anunciando que esse reino de Deus chegou, porque primeiro Ele chegou em nós, e agora nós nos submetemos a Ele, colocamos a serviço dele, e também colocamos outras pessoas, chamamos outras pessoas a vivenciar essa glória do reino de Deus. Esse é o processo básico do discipulado. Você é chamado por Jesus, você é chamado pelo Rei, agora você anda com esse Rei, você aprende com esse Rei, e agora você é enviado por esse Rei, para que também vá e pregue o Evangelho, para que também vá e faça com que as pessoas se submetam a esse Rei. Esse é o Rei Jesus, esse é o processo que é ensinado aqui. Nós somos chamados a, como Jesus, andar, pregar, ensinar, curar, fazer com que as pessoas elas se submetam a esse reinado de Deus. E isso acontece quando a gente anda pelos lugares da nossa vida. Jesus andava pelas cidades, nós andamos por essa cidade também. Nós andamos por essa cidade fazendo o quê? Não sei. Mas o que nós deveríamos fazer é andar por essa cidade ensinando, pregando e curando, agindo em prol do reino de Deus. Talvez a gente não tenha o poder de cura, o dom de cura, como Jesus tinha, mas nós somos chamados a curar quando nós vemos o mal e agimos contra ele. Quando nós vemos uma pessoa em necessidade e nós agimos na vida dela. Quando nós abençoamos pessoas que estão precisando de ajuda. Você não precisa de um chamado missionário. Você já foi chamado por Jesus. Jesus já disse: siga-me. Isso quer dizer que você é um chamado para pregar o Evangelho. Isso quer dizer que você é chamado para poder falar das boas novas do reino de Deus, que o Rei chegou e que o Rei chega na vida de cada uma dessas pessoas. Então você pode libertar essas pessoas, você pode ensinar essas pessoas, você pode curar essas pessoas. E aqui nós temos que nos perguntar que de fato a gente tem feito isso? Será que a gente não tem pedido oportunidades do reino de Deus? Será que a gente não tem pedido oportunidades para fazer esse trabalho que está diante de nós? O que será que nos impede de então fazermos isso que o Senhor nos manda? Que nos impede de ir pregar o Evangelho, de ir falar para as pessoas que o Rei chegou,
que Jesus Cristo morreu por elas e que agora elas podem ser salvas dos seus pecados. O que nos impede? Meus irmãos, eu creio que uma das respostas, e talvez uma triste resposta, é que de fato nós não estamos ligando tanto para esse discipulado com o Senhor Jesus. Nós talvez não estejamos ligando tanto para andar com Jesus e ver aquilo que Jesus faz na vida das pessoas. E isso faz com que a gente olhe para as nossas tarefas, para o nosso dia a dia, para o nosso conforto, para aquilo que a gente faz, e acha que isso lá é tudo mais importante do que aquilo que Jesus chamou a gente para fazer. E aí nós perdemos oportunidades. E aí nós perdemos o momento de falar e de pregar o Evangelho de Jesus. Mas existe um outro problema que a gente também tem que aprender aqui. Talvez você se esforce, talvez você não consiga, mas o texto também nos fala que talvez isso seja uma questão de olhar. Talvez você queira seguir os passos de Jesus, talvez você anseie por fazer isso, você não sabe como, e você não consegue pregar o Evangelho, e você não consegue agir como Jesus agia, e isso talvez por uma questão de olhar. Meus irmãos, se discipulado é andar com Jesus, nós não temos apenas que aprender a fazer aquilo que Jesus fazia, mas também a olhar como Jesus olhava. Nós temos que aprender a olhar as pessoas como Jesus olhava. E isso nos leva ao segundo ponto, que o texto nos ensina que a tarefa do discipulado consiste também em vermos as pessoas com a compaixão de Jesus. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O texto continua nos falando então, esse Jesus que é poderoso nas suas palavras, que é poderoso nas suas obras, que prega, que ensina, que cura. O texto diz que esse Jesus, ele olhava as pessoas, ele via as pessoas, e ele se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas, porque elas estavam exaustas. Jesus olha para as pessoas, e então ele vê a dor delas, ele se compadece, ele tem compaixão. Compaixão nada mais é do que paixão, paixão é dor, ele está sofrendo a dor daquelas pessoas juntamente com elas. É isso que Jesus faz, e é isso que ele nos é chamado a fazer também. A gente é chamado a imitar Jesus, não apenas nas suas ações, mas também no seu olhar, no seu sentir. O discipulado com Jesus é também a gente aprender a sentir e ver aquilo que Jesus vê. Esse discipulado com Jesus, essa união com Cristo é tão profunda, que nos faz ver aquilo que Ele vê também. E aqui Jesus tem essa visão do povo, Ele tem essa visão das pessoas, Ele está encarnado. Jesus, ele se parece tanto que Ele se faz carne e habita entre nós, e Ele vê a realidade delas. Ele vai naquele lugar pobre, naquele lugar miserável, naquele lugar esquecido do mundo, e Ele vê, Ele enxerga as dores das pessoas. E por que essas pessoas estão tão mal? Por que essas pessoas estão tão quebradas, tão cheias de dores? Porque elas são como ovelhas que não têm pastor. E a culpa aqui não é tanto do Império Romano, que as oprime, porque sim, o Império Romano as oprime. O Império Romano faz com que aquela situação de pobreza se torne ainda mais pobre. Mas Jesus culpa os pastores. São ovelhas que não têm pastor. A culpa aqui não recai sobre o império que domina, mas sobre o próprio povo de Deus, sobre o próprio povo de Deus que não cuida das pessoas. As pessoas são como ovelhas que não têm pastor. Ora, um pastor cuida das ovelhas, um pastor dá água fresca para as ovelhas, o pastor, quando a ovelha quebra o pezinho, vai lá e ajuda aquela ovelha. Mas no entanto, aquele povo não recebia água fresca para matar a sua sede. Eles não tinham quem protegesse eles dos lobos que atacavam. Era um povo machucado, um povo assustado, porque falsos pastores machucaram aquele povo. É impossível a gente ler esse texto e se lembrar
também de Ezequiel, quando o próprio Deus usa o profeta para poder falar contra os líderes de Israel que estavam, ao invés de cuidando do povo, governando aquele povo apenas para poder ter mais deles. Ezequiel 34 nos diz: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas e não trouxeram de volta as desgarradas, e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalham, não por haver pastor, e se tornaram um pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas, diz o Senhor, andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Quando Jesus olha e vê ovelha sem pastor, é isso que ele está vendo. Ele está vendo um rebanho, e ele está vendo um povo que deveria cuidar desse rebanho, e em vez de pastorear esse rebanho, machucando, humilhando, maltratando esse rebanho. Ovelha sem pastor, porque quem está pastoreando negligencia. São falsos pastores, são pessoas que fazem aquelas ovelhas perder esperança, machucam, não cuidam. Onde estavam os fariseus? Onde estavam os mestres da lei? Onde estavam os sacerdotes? Onde estavam esses que deveriam cuidar do rebanho e pastorear o rebanho do Senhor? Você, crente, também é chamado de sacerdote do Senhor. Onde está você quando as pessoas estão como ovelhas sem pastor? Mas Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. As pessoas estão sem pastor. Há pessoas quebradas porque estão sendo pastoreadas por um evangelho falso. Há pessoas aí machucadas porque não tem pastor que cuide delas, não há quem cuide delas. Mas Jesus olha para as pessoas e se compadece da dor delas, sente a dor delas, porque Ele é um pastor melhor. Ele é um pastor melhor do que eu e você. Ele é um pastor que de fato olha para as pessoas e sente a dor delas, se compadece de suas ovelhas. E Jesus então olha aquelas pessoas, olha aquela dor com olhos de misericórdia. E é por isso então que Ele serve as ovelhas, por isso que Ele alimenta as ovelhas, é por isso que Ele prega, é por isso que Ele cura, é por isso que Ele as salva, porque Jesus tem misericórdia. E foi assim com você também. Você já foi uma ovelhinha desgarrada do Senhor, você já foi uma ovelhinha maltratada pelos homens desse mundo, mas teve um dia que Jesus, como bom pastor, te chamou e cuidou e tratou de você, e creio que Ele está fazendo isso até hoje. E você agora, como ovelha do Senhor, é chamado também a pastorear o rebanho do Senhor, porque Jesus teve compaixão de você. Ele teve compaixão de você primeiro, Ele teve compaixão de nós. E você consegue entender o quão profundo é isso, o quão importante é isso para as nossas vidas? Ele teve compaixão de nós. Isso nos chama então agora a olhar para o outro, da mesma maneira como Ele nos olhou primeiro. Ele nos olhou com compaixão e misericórdia. Ele quer que a gente agora olhe a pessoa, o próximo, também com compaixão, também com misericórdia. Ele quer que a gente olhe para o próximo e veja aquilo que Ele vê. Quando você sai por essa cidade, quando você está por aí, o que você vê? O que você vê quando você sai pela nossa cidade? Será que você vê como esses falsos pastores da época de Jesus? Ou da época de hoje? Que nada viam porque estavam preocupados demais com seus afazeres, estavam preocupados demais com cuidar de si mesmos? Ou será que você vê como Jesus vê?
Será que você vê aquilo que Jesus vê? Será que você vê um povo cansado? Será que você vê um povo que sofre? Será que você vê as pessoas em depressão e desespero? Você vê as pessoas manchadas e humilhadas? Será que você tem visto as pessoas presas nos seus vícios? Aprisionadas no ciclo que elas não conseguem se libertar? Será que vocês têm visto a miséria moral das pessoas? Pessoas que estão em pecado, e que celebram o pecado, e que amam o pecado, e que não conseguem sair do pecado porque amam demais esse pecado. Você tem visto isso? Você tem visto as pessoas que estão dominadas por Satanás, que estão dominadas pelo diabo, e que não querem sair dessa prisão, não conseguem sair dessa prisão? Você tem visto isso? Será que você tem visto as pessoas que estão sendo arrebanhadas para o inferno, enquanto alguém prega para elas que elas não precisam mudar, que elas não precisam de transformação, que elas não precisam de Jesus de fato? Você vê isso? É isso que você vê? Você vê a dor, o desespero das pessoas? O que você tem feito quando você vê isso? Você tem visto como Jesus vê? Você vê com compaixão ou você não está nem aí? Sim, meus irmãos, a gente tem pessoas de todos os tipos, pessoas em seus vícios, pessoas presas, pessoas em pecados, pessoas que não conseguem se libertar, e Jesus nos chama a olhar essas pessoas com misericórdia. Jesus nos chama a olhar para essas pessoas e ensinar, pregar e curar. O que você tem feito? Essa é a tarefa do discipulado. Olhar para as pessoas como Cristo olhou, e olhando para elas, se identificando com elas, vendo que assim como nós somos libertados, nós somos chamados também a falar dessa libertação, desse amor de Jesus. E a gente vê então que é um grande trabalho a ser feito. Isso nos leva ao terceiro ponto. A tarefa do discipulado consiste em clamar por mais trabalhadores, porque Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aqui, meus irmãos, mostra que esse olhar de Jesus é um olhar sensacional. Porque por mais que ele veja as pessoas aflitas, cansadas, pessoas dominadas, pessoas em trevas, ele vê toda essa dor das pessoas, todo esse caos. E onde a gente vê só destruição, onde a gente só vê ruína, Jesus vê um campo pronto para a colheita. Jesus vê uma seara. Jesus vê oportunidade de trabalho, porque o trabalho do Senhor é assim: onde as pessoas estão destruídas, onde as pessoas estão em caos, o Senhor trabalha e chama a gente para trabalhar também. Você consegue ver isso também? Você consegue ver as pessoas com a compaixão de Jesus? Mas será que você também consegue ver essas pessoas, a dor dessas pessoas, como um trabalho que você deve também fazer? Como algo que você também deve ver como uma oportunidade de trabalho? Onde Jesus vê com compaixão, ele também vê uma oportunidade para que o reino de Deus cresça. Ele vê com uma oportunidade para que o reino de Deus se expanda. Jesus olha e vê que é trabalho demais. A gente vê demais com os olhos deste mundo. A gente vê as pessoas com dor, a gente às vezes vê pessoas nessas situações difíceis, e a gente já taxa: isso aí não tem mais jeito não, isso aí nem Deus consegue mais curar, nem Deus consegue mais transformar. Mas a gente é chamado a viver e ver os olhos com a própria testemunha de Jesus. Meus irmãos, teve uma certa feita quando eu na faculdade, eu tive uma lição muito própria disso. Ali no UFMG eu participava de um grupo chamado Aliança Bíblica Universitária. Era um grupo de evangelização. A gente fazia com que outras pessoas ali pudessem conhecer Jesus. E havia ali uma menina, o nome dela era Daniela, e ela era líder do movimento ateu da universidade. Ela tinha um clubinho de ateus, e ela veio, a princípio, se aproximou de nós para que nós pudéssemos ter ali um diálogo na universidade a respeito de religião, liberdade religiosa, esse tipo de coisa. E ela então começou a caminhar com a gente, e ali
nós vivemos uma oportunidade de evangelizá-la, de falar e testemunhar do amor de Jesus, de testemunhar daquilo que Jesus tem feito em nossas vidas, e nós caminhamos com ela por muito tempo. E quanto mais a gente conhecia, mais a gente via as dores, as misérias, os problemas na vida dela, que eram muitos. E, meus irmãos, eu confesso para vocês que chegou um dia em que eu havia visto que ela havia se importado, e já tinha, nessa época já tinha mais de um ano que eu, na amizade, conversava com ela, evangelizava, conversava com ela quase todos os dias. Naquele dia eu senti uma tristeza tão profunda, eu falei: Deus, é impossível, já fizemos de tudo, não é mais possível, não há mais solução para essa situação. E eu vi que estava pesado demais para mim, que eu não conseguia mais. Mas 2 semanas depois eu recebi uma mensagem. Ela estava num acampamento para novos convertidos de uma igreja em Belo Horizonte. Ela havia, depois de ter lutado, depois de ter se debatido internamente, depois de anos de evangelização, de meses, a gente estava ali falando na cabeça dela, ela aceitou Jesus, ela estava pronta para a colheita. Jesus agiu, independentemente do tempo que demorou. A gente é chamado a olhar dessa forma, a não perder as esperanças, porque a gente às vezes olha demais com os olhos deste mundo, que acha que as pessoas não têm solução, que as pessoas não podem ser transformadas, que não existe libertação de pecado. Mas Jesus liberta, Jesus cura, Jesus transforma, e Ele nos usa por meio disso. Às vezes a gente caminha por uma pessoa por anos, e a gente não vê resultado, a gente ora por anos, e não vê resultado, e acha que nós podemos desistir. Mas Deus não desiste. Jesus nos ensina a ver então a oportunidade para o reino, ao depararmos com o trabalho do reino que tem que ser feito. O trabalho é grande demais. Meus irmãos, esses 10 anos, 12 anos que Cristo me chamou, eu nunca vi um pastor, um plantador de igreja, um missionário falar que tem gente suficiente para fazer todo o trabalho que precisa ser feito. Eu nunca vi ninguém falar que a igreja trabalha toda, e por mais que a igreja trabalhe, por mais que toda a igreja esteja envolvida na obra, por mais que toda a igreja esteja trabalhando, eu nunca vi nenhum pastor falar que era suficiente. Por mais que o missionário tenha uma equipe lá de 20 missionários, eu nunca vi ele falar que era suficiente, porque o trabalho que tem que ser feito é grande demais. A igreja precisa de trabalhadores, a igreja precisa de um trabalho que precisa ser feito. E isso envolve com que a gente vislumbre todo mundo como palco da ação de Deus. Todo mundo. A gente olha para o mundo e tem necessidade demais. Aqui em Abaeté tem necessidade demais. Tem pessoas demais precisando do Evangelho. No Brasil tem pessoas demais. Entre os povos deste mundo tem pessoas demais que não ouviram falar de Jesus. Pessoas que estão desgarradas, como ovelhas que não têm pastor, porque não há quem olhe para elas, não há quem cuide delas, não há quem olhe para elas com compaixão. A seara é grande demais, a obra do Senhor é grande demais, e tomar consciência disso só pode nos direcionar e clamar: Senhor, manda trabalhadores, Senhor, faça com que tenha mais gente, Senhor, converte novos corações para que mais pessoas possam ouvir falar de Jesus. Essa igreja é uma agência do reino de Deus. Nós somos embaixadores, nós somos chamados a pregar e a proclamar esse evangelho. E cada um de nós tem que enviar trabalhadores, mas tem que orar para que mais trabalhadores venham. Mas nós também temos que olhar e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente não pode orar para que Deus envie mais trabalhadores sem antes a gente olhar para dentro de nós mesmos e falar: Senhor, me faça um instrumento da vossa paz, me faça um instrumento do teu reino, um instrumento do teu evangelho. Nós somos chamados a ser resposta dessa oração de Jesus. Somente aqueles que já se veem como trabalhadores da seara, somente aqueles que já se veem como pessoas que estão trabalhando na obra do Senhor, podem de fato pedir por mais trabalhadores. Meus irmãos, o discipulado com Jesus é um compromisso
fiel e inabalável com Jesus, mas é também um compromisso fiel e inabalável com o trabalho de Jesus, com a seara de Jesus. É muito interessante que logo depois desse texto, em que Jesus ora para que mais trabalhadores venham, o que a gente tem logo depois? A gente tem Jesus nomeando os 12 discípulos como apóstolos, como enviados. Então ele os envia para trabalhar. Jesus está falando para os seus discípulos: roguem para que tenha mais trabalhador. E logo depois, ele nomeia cada um daqueles discípulos como trabalhador. Tiago, Pedro, André, João, todos eles. Todos eles são chamados a serem trabalhadores da obra do Senhor. Esse é o trabalho de Jesus. Esse é o navegar é preciso. Viver não é preciso. Não viver sem trabalhar nessa seara. Não viver sem trabalhar nessa obra do Senhor Jesus. Quão longe nós podemos ir se todo mundo dessa igreja se comprometer seriamente com o trabalho de Jesus? Quão longe nós podemos ir se cada um de nós olharmos para a cidade com os olhos e com a compaixão de Jesus? Quão longe nós podemos ir? É preciso se dispor e orar: Senhor, envia mais trabalhadores para a nossa seara. Mas também nós devemos orar como uma canção que nós cantávamos no seminário: faz-me ser, Senhor, um servo teu, toma-me, não sou mais meu, e faz ser um servo teu, Senhor. Essa é a nossa oração. E para concluir, isso me lembra a vida de um homem. Um homem que entendeu que pregar era preciso, mas viver não era preciso. O nome dele era Charles Studd. Um homem que viveu na Inglaterra no final do século XIX, início do século XX. Ele era um homem de muitas posses. Era um homem de família rica. Ele era um grande astro de um esporte muito famoso na Inglaterra, chamado cricket. Naquela época era o que tinha de mais importante de esporte na Inglaterra. E aquele homem que estudava em Cambridge, jogava pelo time de Cambridge, era como se fosse quase que um Neymar dos nossos dias. Alguém que tinha o mundo aos seus pés. Alguém que era famoso. Tinha no esporte ali tudo aquilo que poderia talvez dar significado para um homem hoje em dia. Mas ali em Cambridge, tendo uma reunião de oração com outros 7 homens, orando para que Deus enviasse missionários para a China, aqueles 7 homens, e Charles Studd estava no meio deles, ouviram um chamado muito forte, para que eles abandonassem tudo aquilo que eles tinham e fossem para a China evangelizar. O que Charles Studd fez? Ele vendeu tudo que tinha, deu tudo aos pobres. Ele dizia: a minha maior glória é ter ouvido o chamado que o Senhor fez para o jovem rico: vá, vende tudo que tem aos pobres e siga-me. E ele então trabalhou toda a sua vida, primeiro como missionário na China, depois fundando a sua própria missão e indo para a África, fazendo com que tudo aquilo que a vida dele fosse, fazendo tudo aquilo que a vida dele fazia valer a vida dele, fazia a pena, talvez a fama, talvez a riqueza, talvez o conforto, tudo aquilo desaparecia diante dos olhos dele. Ele só tinha olhos para uma coisa: a tarefa que Jesus fazia, a tarefa que Jesus tinha para ele. Ele tinha um lema. Ele sabia que pregar era preciso, viver não era preciso. Ele diz: uma vida breve passará, mas só aquilo que for por Cristo permanecerá. Somente aquilo que for por Cristo permanecerá, meus irmãos. A gente trabalha tanto, a gente semeia tanto por coisas que não são Cristo. Todas essas coisas no final dos tempos perecerão, mas aquilo que a gente semeia para Cristo, aquilo que a gente semeia para o Evangelho de Deus, elas ficarão, e Jesus nos recompensará. Amém? Oremos. Senhor, nos perdoe, ó Pai,
Nos perdoe porque tantas vezes nós somos negligentes com a tarefa que o Senhor nos deu. Tantas vezes nós somos negligentes a olhar as pessoas como o Senhor olha, ó Pai. Ó Deus, muda o nosso coração e nos transforma. Faça com que a gente possa olhar para essa palavra do Senhor hoje e que ela nos transforme e nos incentive a mudar o nosso coração, Pai. Ó Deus, nos una tanto a gente com Cristo, mas tanto com Cristo que a gente passa agora a olhar o mundo, olhar as pessoas com o olhar de Jesus, ó Pai. Que nós possamos ter compaixão, que nós possamos ver as pessoas e ver as dores dela, ó Pai. Essas pessoas que estão aflitas, pessoas que estão sofrendo, porque não tem quem cuide delas, porque elas não têm pastor, ó Pai. Ó Deus, nos perdoe por sermos tão péssimos pastores, ó Pai. Mas nos ensine agora a pastorear as pessoas, a cuidar das pessoas como o Senhor cuida, assim como o Senhor fez conosco, ó Pai. Ó Deus, mande trabalhadores para essa seara, ó Pai. Faça com que mais pessoas possam vir, mais pessoas que possam trabalhar no reino do Senhor, mais pessoas possam de fato fazer mais em prol do Teu reino, Senhor. Mas também envia-nos a nós, Senhor. Dispõe o coração de cada um que está aqui nessa noite, para servir mais o Senhor. Dispõe o coração de cada um que está aqui nessa noite, ó Pai, para se dobrar diante do Senhor e trabalhar na seara do Senhor, ó Pai. A começar de cada um de nós, Senhor, a começar de mim, que nós possamos de fato abrir os nossos olhos e ver com os olhos do Senhor, ó Pai. Porque uma vida breve passará, Senhor, mas somente aquilo que for por Cristo permanecerá. Que faça com que a gente possa trabalhar por essa comida, por essa verdade, por isso, esse tesouro celestial que não se corrompe, que é porque é por Cristo, Teu Filho amado Jesus, a quem nós oramos. Amém, Senhor, e amém. Amém. Meus irmãos, fiquemos de pé e cantemos uma canção que é a resposta apropriada para essa mensagem de hoje, que a começar de mim, nós nos disponhamos e vivamos